Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Nesse instante eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. É um texto que vai falar sobre o ninho da águia. E o texto nos diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os leva sobre ela, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, te damos graça pelo teu texto lido nesse instante. Pedimos que o Senhor possa trazer edificação sobre a vida da tua igreja através dessa porção da tua palavra, e que o Senhor nos use para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A beleza da águia, ela ultrapassa a sua aparência. O estilo de vida da águia é algo simplesmente admirável. Quando a Bíblia fala que a criação ela revela a grandeza de Deus, ela revela também através desses diversos aspectos que as águias têm no que diz respeito ao exemplo de vida familiar, e que tem muitos ensinamentos para nós enquanto famílias do Senhor. O ninho da águia, a expressão ninho da águia, quando se pensa nisso, se pensa que é um local de refúgio, um local onde é muito protegido. E eu gostaria de pensar nesse instante que a família também precisa ser um local assim, um local seguro, um local que precisa estar guardado, um local que precisa ser protegido contra o mal. E como é esse ninho da águia? Eu gostaria de refletir com os irmãos exatamente sobre esse exemplo da família no ninho da águia. Em primeiro lugar, o ninho da águia é um local que nos ensina a respeito da união. Como a águia desperta a sua ninhada. A família da águia em seu ninho é um exemplo para nós de união. A cada primavera, a águia fêmea põe 1 ou 3 ovos, e o formato desse ninho é de um lugar que eles fazem sempre unidos. O casal ele trabalha unido nessa construção desse ninho. Isso nos faz pensar que em nossas famílias os casais precisam estar unidos para construir um lar sólido, para construir um lar protegido. Juntos, esse casal, eles escolhem um local muito alto, muito seguro, para que eles possam construir os seus ninhos. E ali eles vão tecendo aquele ninho feito de galhos, feito de espinhos, e por cima de todo esse material eles colocam uma palha seca para que possa se tornar um local quentinho, um local macio, um local onde os seus filhotes possam estar realmente seguros contra qualquer tipo de ataque dos predadores. E esse sustento desses seus filhotes, essa parte dessa alimentação da família da águia, ela é muito interessante porque ela é compartilhada. Para que eles possam sustentar os seus filhotes, eles têm a prioridade de que tudo aquilo que eles caçam, eles dão para os seus filhotes, para que possam só depois ser dividido com o casal. É impressionante perceber o companheirismo desses animais ao cuidar do seu lar, ao cuidar do seu ninho, na proteção dos seus filhotes, cuidado com os seus filhos. E a nossa família ela precisa ser um local assim. Ela precisa ser um local onde os filhos tenham proteção, onde possa haver essa união e essa cumplicidade por parte do casal, para que possa manter o ninho um lugar seguro, um lugar de felicidade, um lugar onde há responsabilidade entre as pessoas, onde as pessoas possam sentir esse apoio, possam sentir essa segurança. Um outro dado interessante a respeito desse cuidado da águia com os seus filhotes é exatamente que ela voa sobre os seus filhotes,
ela estende as asas, tomando-os e leva sobre elas, né? A família da águia é um exemplo de cuidado mútuo. O tempo todo a águia está fazendo algo em prol da sua família. O casal da águia ela cuida do ninho com um revezamento. É interessante que quando um vai à caça, o outro toma conta do ninho, toma conta dos ovos ou dos filhotes, né? E enquanto um vai procurar a provisão, o outro está ali cuidando, e eles fazem esse revezamento. Muitas famílias hoje têm se perdido exatamente porque os pais, na busca de angariar recursos, angariar de repente até uma condição financeira melhor, para oferecer uma vida mais tranquila para os seus filhos, muitas vezes esquecem desse revezamento, desse cuidado e dessa proteção que eles precisam dar aos seus filhos. E a águia ela nos dá esse ensinamento. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos nos revezar nessa tarefa de cuidado, de zelo pela nossa família. É preciso que os pais estejam muito atentos a isso. Quantos filhos estão se perdendo exatamente por já não terem mais esse cuidado dos pais, pelo fato dos pais não estarem sintonizados em que eles precisam manter a vida, a estrutura familiar segura, e que muitas vezes essa busca desenfreada por recursos financeiros fazem com que eles percam o bem mais precioso que eles têm, que é a família. Na família, como no ninho da águia, é preciso haver cuidado de um para com o outro, para que saibam que ali é um local de amparo. A família precisa saber que pode contar com o socorro um do outro. Ter uma família é a maior segurança que alguém pode ter. Então, por isso precisamos cuidar da nossa família. O nosso lar precisa ser esse ninho aonde nós sentimos paz, aonde nós nos sentimos seguros, aonde nós sentimos também felicidade. Porque o texto vai dizer que assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. A família da águia também é um exemplo muito interessante de fidelidade e ensina para nós uma grande lição. Por exemplo, a águia é um animal monogâmico e convive com um só parceiro pelo resto da vida. E se ela chega a perder o seu companheiro, ela fica sozinha pelo resto da vida. No seu ninho, a águia ela não abandona se houver um temporal, se houver um frio intenso. Ela só parte para uma nova construção, para um lugar mais seguro, caso possa haver uma tempestade muito intensa que venha destruir esse ninho. Nós estamos vivendo um tempo em que a família está sendo desvalorizada a cada dia. E nós precisamos rever os nossos valores em relação ao casamento que Deus criou. Nós não podemos abandonar o nosso ninho em momentos difíceis. Não podemos deixar os nossos familiares ou os nossos cônjuges aconteçam os problemas que acontecerem. Acima de tudo, nós devemos ser fiéis somente a Deus para que o Senhor possa restaurar as nossas famílias. Então, o nosso ninho, o nosso lar precisa ser um local de fidelidade. Isaías 40, versículo 31 vai dizer que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Peça ao Senhor que renove a força da sua família como a águia, que te fortaleça, que faça do seu lar um ninho parecido com o ninho da águia, um lugar onde haja união em tudo, onde haja cuidado um com o outro acima de tudo, onde haja fidelidade até nos momentos mais difíceis. E que Deus nos dê uma visão de águia para que possamos enxergar de longe os perigos e manter sempre a nossa família em condição de estar protegida e guardada. E que como a águia sobrevoa acima das tempestades, nós possamos passar qualquer tipo de luta na família, buscando ao Senhor nas alturas, em oração e com o coração
quebrantado. Que o Senhor assim nos guarde, que o Senhor assim nos proteja, proteja as nossas famílias em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas famílias, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.